Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É tempo de avivamento. Nós estamos vivendo a espera, a expectativa, a graça do derramamento do Espírito Santo. É Pentecoste, amado. Nós somos a renovação carismática católica. A cultura de Pentecoste, a nossa diocese está avivada e vivendo esse derramamento do Espírito Santo. Que nós possamos viver essa novena com a grande expectativa de viver o Espírito Santo derramado em nós. É promessa de Deus e essa promessa se cumpre na minha e na sua vida. Tenhamos um bom encontro na presença do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com alegria, meu irmão e minha irmã, que estamos neste quinto dia da novena de preparação para Pentecostes, com o tema Todos ficaram cheios do Espírito Santo, crendo que essa promessa vai acontecer na nossa vida, ficar cheio do Espírito Santo. E para que nós possamos bem rezar neste quinto dia, vamos já clamar sobre nós o Veni Creator orando. Vamos orar junto, com força, com poder, para que nós sejamos já batizados no Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Aleluia! Como já disse, o tema para este quinto dia é Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Eu convido você a pegar a palavra de Deus, a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 4, que vai dizer assim: Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia e falassem. Aleluia! A palavra de Deus está dizendo que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi nenhum nem outro, mas sim todos. E nós cremos nesta promessa, que todos ficaremos cheios do Espírito Santo. Para que nós possamos bem entender o sentido desta palavra, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado somente para algumas pessoas específicas, chefes ou líderes carismáticos que estavam para conduzir o povo de Deus ou fazer uma obra para Deus. Vamos citar alguns textos bíblicos, como lá em Juízes 3, que vai dizer da pessoa do Otoniel, que recebeu que o Espírito veio sobre ele, desceu sobre ele, e ele julgou o povo de Israel, e Deus deu a ele a vitória contra o povo inimigo, e o povo gozou de 40 anos em paz. Se nós tivermos o Espírito Santo, meu querido e minha querida, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos passar pelas dificuldades, pelos problemas, sim, com a força do Espírito Santo, facilmente com a força do Espírito Santo. Nós vemos também que Gedeão recebeu o Espírito Santo em Juízes 6, e disse que ele tocou a corneta e reuniu o povo de Israel para a batalha. Então o Espírito Santo era dado somente para pessoas escolhidas, específicas para uma missão para Deus. Nós vemos na vida de Sansão, Juízes 16, quando ele vai para Tama para pedir a mão de uma mulher, da filha de um filisteu, e os pais dele se adiantam no caminho. Um leão ataca Sansão e diz que no exato momento o Espírito Santo se possui de Sansão, vem sobre Sansão e ele estraçalha aquele leão como se fosse um cabritinho.
É isso que o Espírito Santo faz em nós. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, meu querido e minha querida, nós vamos ter a fortaleza para vencer as batalhas do nosso dia a dia, para vencer as dificuldades. Mas veja, Deus, Ele já sonhava em dar o seu Espírito Santo para todas as pessoas. Ele sonhava que todas as pessoas já fossem cheios do seu Espírito Santo. Nós vamos pegar lá a passagem de Números 11. Vai dizer que Deus mandou Moisés reunir 70 anciãos diante da tenda de reunião, para que ele tirasse uma porção do Espírito que animava Moisés e distribuísse sobre os 70 anciões, para que eles pudessem auxiliar Moisés na condução do povo, na intercessão, na ajuda de conduzir o povo. E vai dizer que Moisés reuniu 70 anciões diante da tenda de reunião. Deus desceu sobre ela com a sua nuvem, com o Shekinah, pegou uma porção do Espírito que animava Moisés e distribuiu, derramou sobre os 70 anciões. Vai dizer que naquele momento eles começaram a profetizar e pararam de profetizar. Vai dizer também que 2 que foram convocados para estar na tenda de reunião ficaram em suas casas, Eldade e Medade. E eles também começaram na casa, começaram a profetizar, porque também foi derramado sobre eles o Espírito Santo. E um jovem, vendo aquela situação daqueles homens que profetizavam, eles correram e contaram para Moisés. Josué, cheio de ciúmes, zeloso por Moisés, disse: Moisés, fale para eles parar. Aí Moisés vai trazer uma profecia vindo do coração de Deus. Moisés vai dizer: oxalá, se todo o povo de Deus tivesse o Espírito Santo e profetizasse, porque era da vontade de Deus. Moisés já está profetizando aquilo que vai acontecer, que aconteceria em Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas veja bem, também Joel 3 vai dizer, Joel vai profetizar que depois daquele tempo aconteceria que Deus derramaria o seu Espírito sobre todo ser vivo, sobre os jovens, sobre os filhos e filhas, jovens, sobre os anciões, que eles profetizariam, teriam visões, sonhariam, e que ele derramaria o seu Espírito sobre os escravos e escravas, ou seja, sobre todos, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as mulheres, sobre todos. Mas para que o Espírito Santo viesse sobre todos e enchesse todos, primeiramente teria que enviar Jesus. Mas por que, Eduardo? Olha, Jesus ele veio fazer 2 missões na terra. Ele veio tirar o pecado do mundo e veio batizar-nos no Espírito Santo. João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também em outra passagem, em outra ocasião, João Batista ele vai dizer bem assim: é Ele que vai vos batizar no Espírito Santo e no fogo. Lá em João 16, verso 7, Jesus vai dizer: olha, convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Espírito não virá sobre vós, mas se eu for, eu vou enviar o Espírito sobre vós. Então, o que Jesus está querendo dizer? Olha, Jesus disse bem assim, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele vai dizer bem assim, que não dá para colocar vinho novo em odres velho. Ou seja, não tem como colocar o vinho novo num recipiente usado, que já tem ali um vinagre velho. É preciso primeiro lavar, purificar esse recipiente. Vai dizer um homem da igreja, ele vai dizer bem assim: primeiro foi enviado o Filho para purificar o recipiente, para que não houvesse nada que pudesse ofender o Espírito Santo.
mas depois foi derramado o Espírito Santo para encher esses recipientes purificados. Ou seja, meu querido, primeiro Jesus ele veio para nos purificar o nosso recipiente, o nosso coração, para derramar o vinho da alegria, o vinho que simboliza o Espírito Santo e nos encher. Olha, a nossa fé é em Deus Uno e Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja só, a igreja nos ensina que Deus Pai é Deus por nós, que Deus Filho é Deus conosco e que Deus Espírito Santo é Deus em nós. Veja só, quando Deus mandou Noé construir a arca da aliança, construir a arca, e quando veio o dilúvio, e o dilúvio ele acabou, Noé foram mandados 3 pombos. O primeiro ele foi e voltou novamente para a arca. O segundo foi e voltou com um ramo no seu bico de uma oliveira. O terceiro foi e não voltou mais. Ou seja, meu querido, a pomba que voltou é Deus Pai, que olhou o mundo e o mundo cheio de pecado, e Deus Pai não pode morar no pecado. A segunda pomba que voltou é Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que voltou com um ramo de oliveira no seu bico. É Ele que veio e na cruz da oliveira salvou a humanidade. E o pombo que não voltou é o Espírito Santo que veio morar em nós, foi dado para morar em nós, aleluia! Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito mora em nós. Pelo batismo sacramental, nós somos templos do Espírito Santo. Olha, São Boaventura ele vai trazer algo extraordinário, que o Pai é osculate, o Filho é osculante, e o Espírito Santo é o ósculo. Mas o que quer dizer isso, Eduardo? Quer dizer que o Pai quer beijar, o Filho é beijado, o Espírito Santo é o beijo do Pai no Filho. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo vai te beijar, o Pai vai te beijar na pessoa do Espírito Santo, para que você seja cheio, repleto, transbordante do Espírito Santo. Aleluia! Então nós voltamos aqui e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esta palavra todos, ela é um pronome indefinido, ou seja, o Espírito Santo ele não é dado agora só para pessoas específicas, ele é dado para todas as pessoas. Para mim, para você, para todas as pessoas, o Espírito Santo é dado. E cheio, o que quer dizer a palavra cheio? Esta palavra vindo do grego quer dizer pleró. Pleró é um enchimento constante, perene, é um enchimento que se transborda. E é isso que o Senhor Jesus quer que nós sejamos, cheios do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo. Todos nós sejamos transbordantes do Espírito Santo. Passando, levando esse batismo do Espírito Santo para que todos sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia! 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 Olha, é preciso ser cheios do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, a primeira finalidade real do batismo no Espírito Santo é ser pleno, cheio do Espírito Santo. E nós não podemos só estar cheios e plenos do Espírito Santo dentro de um grupo de oração, somente no dia de um grupo de oração. É preciso ter uma oração diária, estar perene. Perene é todos os dias, é todo momento, ou em oração pedindo o enchimento do Espírito Santo, na vida sacramental da igreja, no Santo Rosário, no jejum, e seremos transbordantes, cheios do Espírito Santo, como o nosso Senhor Jesus deseja. E esse enchimento, esse batismo, esse derramamento do Espírito Santo é para todo aquele que quer, que deseja, aquele que se abre a esta ação do Espírito Santo e pede. A chave principal é desejar e pedir para que o Espírito venha sobre nós
e nos encha da sua presença. Que neste dia de Pentecostes, que neste dia nós sejamos cheios e repletos do divino Paráclito, o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejamos cheios, plenos do Espírito Santo. É tempo da plenitude do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a participar do 6º dia desta novena da preparação para Pentecostes. E no dia 23 deste mês, vamos estar reunidos para o 2º clamor de Pentecostes. Vamos estar todos reunidos para receber este poderoso avivamento, este poderoso derramar do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E que maravilha que ficaram todos cheios do Espírito Santo, a promessa do cumprimento de tudo aquilo que o Senhor nos colocava. Ficar cheios do Espírito Santo, não se afastem, permaneçam. Essa é a consequência da graça de nós perseverarmos, de enchermos do Espírito Santo nesse derramamento, como línguas de fogo nos dá coragem e certeza da Igreja do Pentecoste. Olá, queridos irmãos e irmãs da Renovação Carismática Católica da Diocese de Itapetininga. Que a paz de nosso Senhor Jesus e o amor de Nossa Senhora, a Virgem de Pentecostes, esteja com você e com toda a sua família. Que alegria saber que nesse tempo vocês estão empenhados, unidos para rezar a novena de Pentecostes, aguardando o cumprimento da promessa de nosso Senhor, que Ele derramaria sobre nós a força do alto, para que nós possamos ser as suas testemunhas fiéis em todos os cantos desse planeta. Eu realmente me alegro profundamente com essa notícia e certamente abençoo toda a Renovação Carismática Católica que está reunida na Diocese de Itapetininga. Todos os grupos de oração, todos os cidadãos carismáticos, então, são convidados a rezar nesse tempo, juntos com o Estado de São Paulo e o Brasil, essa novena tão importante e constitutiva da Renovação Carismática Católica. Deus abençoe vocês. Força, coragem. No dia 23, às 15 horas, teremos o 2º clamor de Pentecostes, um momento único e maravilhoso, onde toda a renovação carismática do Estado de São Paulo estará unida para um grande clamor e certamente haverá um grande derramamento do Espírito Santo sobre todos nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que venha Pentecostes, aleluia! Um sincero e forte abraço a você e toda a sua família. Fiquem com Deus! Está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está